Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Bruno, eu serei o instrutor de vocês aqui nesse curso de Introdução ao JavaScript. Esse curso é ministrado pelo PET Computação UFPB, na nossa iniciativa chamada CPU, Curso de Programação para Universitários, onde nós vamos disponibilizar uma série de cursos completamente gratuitos para vocês aqui através do YouTube do PET, certo? Então vamos lá, vamos dar início ao nosso conteúdo. Para começar, eu vou começar falando sobre a origem do JavaScript. O que é o JavaScript, a priori, né? E o que é o JavaScript? O JavaScript ele é o que nós chamamos de uma linguagem de programação de alto nível. Mas o que é uma linguagem de programação de alto nível? Uma linguagem de programação de alto nível difere-se de uma linguagem de programação de baixo nível no quesito do quão próxima ela é da linguagem de máquina. Quando nós formos escrever o código, vocês vão ver na prática que ela se assemelha muito à linguagem natural utilizada por nós humanos. Isso é uma linguagem de programação de alto nível. Uma de baixo nível se assemelha mais à linguagem de programação, à linguagem entendida pelo computador, né? São linguagens de programação em que você pode mexer com coisas mais relacionadas ao hardware. Você pode mexer com os registradores do computador. Linguagens assim mais próximas do computador, mais baixo nível possível, são como a linguagem assembly. Tem outras que conseguem pegar algumas features dessa linguagem assembly, mas ainda parecerem um pouco mais com a linguagem natural utilizada por nós humanos, como a linguagem C, certo? Mas esse não é nosso foco agora. Vamos voltar para o JavaScript e vamos voltar para a origem do JavaScript. Isto é, o ano de 1995. Nesse ano, a internet era basicamente texto, imagens estáticas. E aí o que aconteceu? A empresa Netscape, que tinha o navegador mais popular da época, certo? A Netscape é a empresa representada por esse logo daqui. Eles queriam dar vida a essas páginas, né? Naquela época era uma bagunça. Eu posso mostrar para vocês já, mas os navegadores basicamente tinham imagens estáticas, sem vida. Eram blogs, fóruns. Funcionava para a galera na época. Era internet prematura. Sendo que o Netscape eles queriam chamar atenção, se diferenciar. Acho que não deu muito certo, já que hoje eles não existem mais, né? Mas o que aconteceu foi que eles queriam dar vida a essas páginas. E aí eles tiveram a brilhante ideia de, para isso, criar uma linguagem de programação embutida no navegador deles. Como é que eles fizeram isso? Eles chamaram um programador genial chamado Brendan Eich, que é esse carinha daqui, certo? Deram uma missão impossível para ele, que era fazer isso. Ele falou, não, você tem um prazo curtíssimo para fazer isso daí. E ele foi lá e fez. Em 10 dias ele entregou o JavaScript, uma linguagem de programação embutida no navegador. Nunca havia sido feito isso antes. Foi uma ideia genial. E apesar de que o navegador não foi muito longe, o JavaScript virou a norma, né, o padrão da web atualmente. Então, beleza. Ainda sobre essa linguagem de programação, trazendo um pouco da história, inicialmente eles não chamavam de JavaScript, eles chamavam de Mocha, M-O-C-H-A. Depois eles se chamaram de LiveScript, mas na época uma linguagem de programação chamada Java estava num hype absurdo. Ideia de marketing da Netscape, vamos surfar no hype do Java. JavaScript é o nome da linguagem. O marketing deu certo, surfaram no hype do Java, e aí se tornou o padrão da web. O grande problema que veio com isso é que, com o tempo, outros navegadores criaram suas próprias versões da linguagem. Por isso que eu falei, não, JavaScript foi um sucesso, mas o Netscape morreu. Em 2016, né, para a gente evitar isso, para criar uma padronização, foi criado o ECMAScript, por intuito de padronizar, unificar a linguagem. E esse é basicamente o manual de regras oficial do JavaScript, é o ECMAScript. Você vai ouvir falar muito dele quando falarem de ES6 ou ES 2016, é o ECMAScript, certo? Então bora lá. Onde o JavaScript vive? Por cerca de 14 anos, o JavaScript teve apenas uma casa, o navegador. Reinava absoluto no que a gente chama de front-end. O que é o front-end? É tudo que você consegue
você consegue interagir com o site. Então, você vai ler todo o texto do site, as imagens do site, tudo que é interativo, que você consegue ver, é o front-end. O que fica a lógica por trás disso daí, você vai e você vai entrar na Netflix, e aí ele vai e pede para você logar, né? Aquela tela inicial ali você está vendo o front-end. Você botou seu usuário, sua senha, ele não pode só deixar você entrar. Não é assim que funciona. Ele tem que checar se realmente você existe no banco de dados dele. Quem faz essa lógica? O back-end. Deu para entender, né? A diferença entre front-end e back-end. Voltando ao assunto. JavaScript, por 14 anos, ele reinou só no front-end. Ele era uma linguagem puramente front-end. Você não tinha como usar ele no back-end. Aí um maluco teve uma ideia genial. Esse maluco chamava-se Ryan Dahl. E basicamente o que acontecia é que cada navegador ele tinha um motor para entender o JavaScript. O do Google Chrome, por exemplo, chamava-se V8. Extremamente rápido esse motor que entendia o JavaScript. Aí esse cara falou, pô, se eu pegar esse motor daqui, botar dentro de um programa de computador para poder a gente rodar no back-end. Ele fez isso, pô. Nasceu o Node.js. Node.js é o que a gente chama de Runtime Environment. E aí, isso permite que o JavaScript rode direto no sistema operacional da máquina, sem precisar de uma tela de navegador. E aí, mudou o jogo, né? Porque o que acontece é que o JavaScript ele era uma linguagem só de front-end, e aí ele tornou-se uma linguagem full stack, uma linguagem que você pode usar tanto no front-end, tanto no back-end. O que significa que um cara que queria, sou iniciante em programação, não sei de nada. Se eu for aprender toda uma linguagem para o back-end, depois eu vou ter que aprender o JavaScript para o front-end. Pô, tanto trabalho, tanta demora. Não era mais necessário isso. Você precisava aprender só uma linguagem para se tornar um desenvolvedor full stack. E essa linguagem era o JavaScript. Então, isso foi revolucionário, né? E ainda é. Muita gente ainda pensa dessa maneira. Por isso, o JavaScript, hoje em dia, é a linguagem mais utilizada do mundo. Logo atrás vem o Python, né? O Java já não é mais o que ele era antigamente. Mas enfim, seguindo. Vamos falar agora sobre frameworks e outros usos, certo? Primeiro eu tenho que explicar o que é um framework. Framework, ele é um conceito um tanto complexo. Nós não vamos explorar ele ainda, certo? Não vamos explorar os frameworks, né? Mas o conceito vou dar para vocês aqui, que basicamente é o seguinte. Vamos pegar aqui os exemplos que eu trouxe. O Angular, o React, o Next.js. Eles são frameworks web de JavaScript. E aí, um framework, ele é, por exemplo, um conjunto de paredes pré-feitas para você montar na sua casa. Então, quando você vai montar um site, você pode fazer o site todinho com HTML, CSS e JavaScript, né? HTML, que é a linguagem de Markdown, de texto, de Hypertext Markup Language, HTML. O CSS é uma linguagem de estilização. Então, o HTML você vai escrever o texto, o CSS você vai deixar ele bonito, o JavaScript você vai dar vida a esse texto, você vai dar animação, dinamicidade, etc, 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 certo? E aí você consegue fazer um site inteiro com HTML, CSS, JavaScript. Porém, é um trabalho. Isso daqui, framework, ele vai pegar e tudo que é repetitivo, que é chato de você fazer, repetição, 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 ele vai trazer pronto para você. Falar, pô, aqui ó, essa parte do site traz pronto para você, encaixa aqui, encaixa aqui, encaixa aqui, e você monta um site bonitão. Então isso é um framework, certo? E em JavaScript é a linguagem que mais tem framework, se duvidar. Tem muito framework JavaScript e sempre estão criando novos, certo? Então é uma coisa que vocês, tornando-se desenvolvedores de JavaScript, vão entrar em contato com certeza. Além disso, o JavaScript ele pode ser usado em outros casos, incluindo, por exemplo, desenvolvimento de jogos. E aí, a gente tem aqui dois exemplos de jogos famosos em que são feitos utilizando JavaScript. É o Agario, é o Slitherio. São dois jogos que tomaram muita popularidade alguns anos atrás. E eles são jogos web. Eles são feitos utilizando JavaScript. Além disso, outros casos de uso do JavaScript, a gente pode
utilizar desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial, aprendizado de máquina. É o foco do JavaScript isso daí? Não, não é. Tem linguagens que são mais apropriadas para isso. Mas você pode fazer qualquer coisa com qualquer linguagem, então você pode fazer isso com JavaScript se você quiser. Não é o padrão, mas sinta-se à vontade. A gente vai agora falar sobre as ferramentas a serem baixadas nesse curso para que vocês possam aprender junto comigo, certo? A primeira vai ser o nosso editor de texto para escrever e poder visualizar o nosso código escrito em JavaScript, certo? Então, o editor de texto vai ser o VS Code. Vamos aqui mostrar aqui para vocês, vamos copiar esse texto aqui, aqui o VS Code Download, bora lá. Tá ali, eu posso deixar na descrição, mas vou pesar aqui mesmo, VS Code Download. Esse primeiro daqui, certo? Vocês, dependendo do sistema operacional de vocês vão fazer download. Eu estou aqui no Linux, então eu fiz o download por aqui, .deb. Já está instalado na minha máquina, então não vou mostrar para vocês, mas basicamente a maioria de vocês vai estar no Windows. Vocês vão clicar aqui, ele vai abrir um instalador para vocês. Vocês instalam e vai estar pronto. O outro, certo? É aqui o Node.js, que é o Runtime Environment, gente. É o que vai fazer o JavaScript rodar no back-end, certo? É o que vai fazer o JavaScript rodar no VS Code para que a gente possa aprender melhor, né? Então, bora lá. A gente vai pensar a mesma coisa aqui. Node.js download. Isso daqui, nodejs.org download. Você pode aqui com Windows você pode utilizar o instalador Windows, né? Eu pelo Linux, se você tem um Linux, recomendo só copiar isso daqui. Você abre seu terminal, cola, dá Enter, vai instalar, certo? Então bora lá. Voltando aqui, eu vou dar aí um tempinho para vocês instalarem. Feito, maravilha. Então bora lá, vamos escrever nossa primeira linha de código. Hello World, olá mundo. É um padrão que a gente utiliza em todas as linguagens de programação. É um código que a gente utiliza para poder se familiarizar com a sintaxe da linguagem, certo? E trazer as boas-vindas para o mundo da programação. Então, vamos entrar aqui no Visual Studio Code. Quando você abrir vai estar mais ou menos assim, você vai ficar meio perdido. Calma, calma. O que a gente precisa fazer é abrir uma pasta nova para onde vai estar esse nosso projeto. Você clica aqui, ó, Explorer, na lateral. Open Folder. Intro to JS. Select. Abriu aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Maravilha. Tá assim, certo? Esse daqui é o terminal. Eu vou entrar nisso daqui já já. O primeiro passo que vocês têm que fazer, que é altamente recomendado, é baixar a extensão aqui. Vocês pesquisam aqui extensions, né? Aqui vocês pesquisam JavaScript. Vai ter o Code Snippets, que é para mostrar se você tem algum erro de sintaxe no seu código. E aí ele vai tentar corrigir automaticamente para vocês. Automaticamente não, ele vai, né, mostrar que está errado para você corrigir. Enfim, fechar. E agora eu vou botar a mão na massa com vocês. Primeiramente, vamos aqui em New File. Eu vou criar um arquivo chamado aula1, que é que vai fazer dele um arquivo JavaScript. Depois de escrever o aula1, você coloca .js, arquivo JavaScript. Agora arquivo JavaScript, vocês podem ver que até mudou o logo. Dei um zoom aqui para vocês, certo? Para dar zoom, Ctrl+, para diminuir o zoom, Ctrl-. Então já fica aí a dica para vocês. E aí, vocês podem agora abrir o terminal. Para abrir o terminal, Ctrl+J. Por que a gente vai precisar do terminal? Porque o Node.js ele funciona no terminal. É ele que vai fazer a gente rodar
os nossos códigos de JavaScript. Então, o primeiro passo de tudo, a gente tem que saber se o Node está instalado corretamente, né? Para isso, Node traço version aqui no nosso terminal. Dá Enter. Se apareceu a versão dele aqui, pode estar diferente para vocês, mas só de aparecer uma versão, ver alguma coisa, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, quer dizer que ele está corretamente instalado, certo? Então, feito isso, vamos lá, vamos dar o nosso Hello World. E é basicamente simples. O que é que o Hello World vai fazer? Ele vai imprimir no nosso terminal a frase Hello World. Em JavaScript, o que acontece é que a gente, para fazer essa impressão, a gente dá um console.log. Por quê? Já chego lá. Vamos primeiro testar e depois eu mostro para vocês. Console.log. Console.log, e aí a gente vai e abre parênteses, certo? Abriu parênteses. E aqui dentro desse parênteses a gente abre aspas para colocar texto. E dentro dessas aspas é que a gente vai colocar o nosso texto Hello World, certo? Ah, se eu não botar aspas, vai funcionar escrever Hello World? Não vai. Se eu não botar parênteses, vai funcionar? Não vai. Tem que ser assim, certo? Então, bora lá. Hello World. Outra coisa que eu gosto de fazer, não é obrigatório, mas é uma boa prática. Eu gosto, né? Fica mais legível o seu código. Coloca um ponto e vírgula no final da linha. Fica legal. Maravilha. Ctrl S. Salvamos o arquivo. Agora a gente volta aqui no terminal. Dá um clique aqui, ó. Você vê que ele ficou branquinho. A gente vai escrever Node. Espaço. Aula 1.js. Ou seja lá como você nomeou o seu arquivo. Você nomeou o seu arquivo helloworld.js. Você coloca Node. Espaço helloworld.js. Vamos dar Enter. Ele imprime o Hello World. Maravilhoso! E agora? Agora, vem comigo aqui. Eu abri aqui o Google, né? E aí eu vou mostrar para vocês o que é o console que eu falei. Para isso, você pode clicar com o botão direito e vir aqui em Inspect. Ou você pode clicar F12. Quando a gente clica F12, você pode primeiro ver, vai vir aqui em Elements e aí vai mostrar aqui o HTML, né, da página. Isso daqui é o HTML da página do Google, certo? E aí se você vir aqui ao lado em Console é justamente onde a gente consegue interagir com o JavaScript da página web, certo? Então é daí que vem o console.log. Quando a gente fala console.log, a gente quer dizer, console, imprime isso aí, dá um log nisso aí. Tá aqui, ó, console.log hello world, já tá aqui. Maravilha, velho. Console.log hello world, se eu der enter aqui, ele vai escrever aqui no console hello world. É isso, é daí que vem console.log. Porque esse daqui é o console do navegador. É onde tem o motorzinho, o V8, é aqui que você consegue interagir com o JavaScript, certo? Outro código aqui para vocês, nem mostrar, mas vamos mostrar aqui, só para dar um exemplo de como funciona o console. Se a gente vem numa página web e a gente escreve alert, e aí, ó, aqui ó, olá, já tem um exemplo. Se a gente dá um alert, coloca novamente entre parênteses, entre aspas, né? E aí a gente vai dar enter, o que acontece? Ele dá um alerta. Já viram quando entrou em um site, ele deu algum alerta assim, você está com algum problema. Normalmente alerta é para problema. Nesse caso daqui a gente só deu um olá. É isso, você consegue interagir com a página web através do console. Essa é a essência do JavaScript, por isso que ele veio uma linguagem que era para o navegador, para a web, certo? No nosso caso, a gente vai estar aprendendo a sintaxe, a lógica de programação junto com JavaScript. Então, o foco vai ser utilizar ele no VS Code, certo? Com o Node.js. Mas é só dando uma contextualizada para vocês. Então é isso, pessoal. A primeira aula foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado.
tenha sido boa para vocês. Eu com certeza me diverti ensinando ela. E um forte abraço para vocês. Até mais. Até a próxima.